5 lições na vida de Jó. No vídeo de hoje nós vamos aprender 5 ensinamentos muito importantes que nós podemos ver na vida de Jó, que pode também se aplicar na nossa vida. Então fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você será abençoado. Seja muito bem-vindo, eu sou Abraão Soares, você está no meu canal e eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade. Aqui nós falamos de Bíblia, de teologia e de vida cristã. Se assim como eu você ama a palavra de Deus, então se inscreve neste canal, também ativa as notificações para você receber todo o conteúdo que a gente postar aqui. Então continuamos com esta série de lições sobre personagens bíblicos. Se você ainda não assistiu, eu fiz um vídeo chamado 5 lições na vida de José do Egito. Depois desse vídeo, corre lá também para poder assistir. Voltando para o nosso conteúdo de hoje, vamos entender algumas lições muito importantes na vida deste personagem Jó, um dos homens mais antigos da história bíblica. O livro de Jó é considerado um dos livros mais antigos, até mais do que o de Gênesis, do que o de Êxodo, dos primeiros 5 livros da Bíblia. A história de Jó é uma história muito confrontadora e que pode nos ajudar a entender questões como a dor, como o sofrimento, qual o propósito de vivenciarmos lutas e desafios nesta vida. Jó foi o homem que teve o seu currículo dado pelo próprio Deus, dizendo a Satanás: "Tem observado meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, um temente a Deus e que se desvia do mal." E foi neste momento que o diabo fala no capítulo 1 e diz: "Também você cerca ele de todos os bens, permita que eu toque nos seus bens e assim ele irá blasfemar." E o que acontece é que Deus dá a permissão para que isso ocorra. E nós sabemos da história. Jó ele perde tudo, num dia só ele perde os seus filhos e perde todos os seus bens. É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção para lições preciosas que nós podemos tirar na vida deste homem de Deus. A primeira lição que a história de Jó nos ensina é que um crente fiel também pode sofrer. Ao contrário de ensinamentos equivocados, muitos errados, a teologia coach que nós temos por aí, parece que a vida cristã é somente vitória, é somente ganho, é somente prosperidade. A história de Jó nos mostra que também crentes fiéis, pessoas que são íntegras, podem ter percas na sua vida, podem passar por momentos de sofrimento. Jó, mesmo sendo um homem reto, íntegro, ele passa por um sofrimento incalculável. Nós não podemos nem imaginar. Em um dia só ele enterra todos os seus filhos e nesse mesmo dia ele vai à falência. É muito importante nós pensarmos isso e entender que nem todo sofrimento são consequências de erros e falhas que nós temos. Muitos dos sofrimentos e aflições que passamos é permissão de Deus para um propósito. A segunda lição é que Satanás atua somente até onde Deus permite. Muitas pessoas, até cristãos, têm medo de superstições, ficam com medo, apavorados com magias, não podem ver um gato preto, ficam com superstições de não passar na frente do cemitério, não passar debaixo de uma escada. E até parece que Deus e o diabo estão numa guerra de braço, né? E a pessoa fica imaginando: tomara que Deus ganhe. Parece que aquela luta travada, que Deus está tentando vencer o diabo. Mas ao contrário disso, a Bíblia nos mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas. Para que o diabo viesse tocar na vida de Jó, ele precisou da permissão de Deus. Deus é todo poderoso. E o melhor lugar para se estar é no centro da sua vontade, confiando no seu amor, confiando na sua soberania. E isso nos leva à terceira lição, que é que Deus é soberano e tem propósito em tudo o que faz. Existem coisas que nós não entendemos em primeira mão, nas primeiras horas, nos primeiros dias, ou até vai durar anos para que a gente entenda. Ou talvez nessa vida a gente não vai entender todas as coisas que acontecem conosco, mas precisamos confiar na soberania de Deus, no seu poder, que apesar de não entendermos muitas coisas, temos que confiar que Ele está no controle e que Ele sabe o que é melhor para nós. A sua palavra vai dizer que a sua sabedoria é insondável
Então existem coisas que nós pensamos que é melhor, mas Deus sabe muito mais do que nós. E Ele sabe os caminhos que nós devemos trilhar nessa vida. E agora nós chegamos à quarta lição. A quarta lição é que nós aprendemos na vida de Jó, é que nós devemos amar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. Nós devemos buscar ao Senhor pela sua dignidade, pela sua santidade, pela autoridade que Ele tem sobre nós e não simplesmente por aquilo que Ele pode nos oferecer. Deus não é um Papai Noel que está aí presenteando à torta e à direita pessoas que lhe pedem o que quiser. Mas é um pai, é um soberano, mas é um pai que ama os seus filhos e que sabe dar o melhor para os seus filhos. E antes de chegar à quinta lição, se você já está gostando deste conteúdo, não esqueça de dar o like, de comentar, de trazer aqui uma opinião e também envie sua sugestão de novos vídeos que a gente pode trazer. Agora, a quinta lição, nós aprendemos na história de Jó que as provações nos fazem crescer espiritualmente. Olha o texto comigo. No capítulo 42, no versículo 5, Jó declara: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diante daquele sofrimento, Jó pôde enxergar a Deus. Ele pôde conhecer a Deus como nunca ele havia conhecido. É diante das dificuldades que nós nos aproximamos mais do Senhor. É diante das aflições da vida, é quando nossas forças são esgotadas, quando estamos cansados, quando tudo que é natural perde o sentido e quando percebemos que realmente nós necessitamos de um Salvador. Assim começamos a aprender, a depender mais de Deus e a confiar de que Ele está no controle de tudo. É diante das aflições que o nosso coração, que as intenções do nosso coração são reveladas. Ao invés de murmurar, de reclamar, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos entregar a Ele em comunhão, confiar que Ele está direcionando a nossa vida para um propósito bem maior. É provável que diante de tudo aquilo que Jó estava passando, ele não sabia qual seria o propósito grandioso de Deus para a vida dele. Mas a história deste homem, de milênios, de milhares de anos atrás, até hoje pode nos trazer lições preciosas da parte de Deus. Perceba que muitas vezes nós estamos focados nas aflições, nas lutas que estamos vivenciando agora, mas precisamos olhar para frente, precisamos confiar no Senhor e entender que existe um plano muito maior. E eu e você fomos chamados para fazer parte dessa história que Deus está contando, deste propósito bem maior. Deus abençoe a sua vida, permaneça firme na presença de Deus. Não esqueça de assistir o outro vídeo que nós falamos sobre 5 lições na vida de José do Egito. Obrigado por você que chegou até aqui. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.